Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Simões Neto, sou advogado aqui em Belo Horizonte, sou professor da Escola Superior de Advocacia da OAB. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de falar algumas coisas sobre o dano moral com um foco nessa nossa reforma. Gostaria de começar com um exemplo prático. Não sei se vocês já viram as palestras, estão disponíveis na internet, né? Você pode até falar que você estudou com o professor de Harvard, Michael Sandel, e as palestras dele são muito concorridas em Harvard. Ele é um dos professores mais queridos, é o primeiro professor que realmente tem todas as turmas esgotadas. E graças ao YouTube, né, nós podemos ser alunos do professor Michael Sandel, fazendo esse curso da disciplina dele em Harvard. E toda aula ele começa com uma pergunta. Ele conta, por exemplo, que estava andando pela rua e viu que tinha um trem que ia descarrilhar e ia matar centenas de pessoas. E tinha uma pessoa que estava lá em cima e essa pessoa, se ele empurrasse essa pessoa e essa pessoa morresse, ele conseguiria, né, o corpo da pessoa ia cair em cima de uma manivela que ia corrigir o andamento do trem, evitando o acidente. E ele pergunta, né, ele fala, olha, eu confesso que eu resisti muito, né, mas ele pergunta, e se eu tivesse empurrado a pessoa e a pessoa tivesse ali, né, realmente falecido, mas com esse ato tivesse salvo inúmeras vidas. E daí ele dá uma série de exemplos nesse sentido, né, e isso se chama PBL, Problem Based Learning, quer dizer, o aprendizado com base em um caso concreto. Eu gostaria de começar a minha palestra, então, traçando um paralelo aí com o Michael Sandel, que é ele que faz isso muito bem, né, eu vou imitá-lo nesses primeiros momentos, imaginando, isso foi uma notícia de jornal recente, aconteceu, e acontece todos os dias no Brasil, né? No Dia da Consciência Negra, um determinado dono de uma empresa chegou com um cacho de bananas para cada funcionário que fosse negro. E ele, abro aspas aqui, né, presenteou, homenageou, né, entregando uma banana, né, ou um cacho para cada funcionário negro. Óbvio que essa conduta, né, acho que ninguém tem dúvida de que essa conduta viola um direito da personalidade, de que essa postura extremamente infeliz causa um dano moral, e esse dano moral ele pode ser compensado pecuniariamente. Né? A competência da Justiça do Trabalho, porque é um dano moral trabalhista, cada empregado aí que foi, né, ofendido com essa entrega poderia ingressar em juízo, nesse caso poderia até ser uma ação plurima. Mas vamos imaginar, então, que todos eles ingressaram em juízo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, ele entregou para um funcionário que ganhava R$1.000 por mês, entregou também, da mesma forma, para um funcionário que ganhava R$20.000 por mês. Né? Todos dois receberam exatamente o mesmo tratamento infeliz, né? Sendo aí presenteados, né, com essa banana. Nova CLT, né, ela traz, no artigo 235G, um recado muito complicado. Ele começa falando o seguinte, ao apreciar o pedido, o juiz considerará, número 1, a natureza do bem jurídico tutelado, né, acho razoável, tem alguns bens jurídicos, né, esse inciso é razoável, tem alguns bens jurídicos que devem ser protegidos de forma mais incisiva do que outros, né, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, também muito razoável, né, porque em alguns casos o dano é maior, a possibilidade de superação física ou psicológica da agressão, também aqui um critério razoável, e daí vem com alguns outros incisos, os reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, e, finalmente, no inciso, né, que nos interessa, que é o inciso 11, fala o seguinte, a situação social e econômica das partes envolvidas. Então, veja bem, a situação econômica do ofensor ela é muito importante. Né? Se você tem exatamente o mesmo ato praticado por uma padaria da esquina com 2 funcionários, né, e pela Coca-Cola,
É óbvio que isso tem que ser levado em consideração, né? Acho que ninguém duvida que o valor, né, razoável de uma compensação pecuniária imposta à Coca-Cola iria quebrar essa padaria. Mas o que nos causa aqui algum motivo para debate é essa expressão aqui das partes envolvidas, situação social e econômica das partes envolvidas, não apenas do agressor, mas também da vítima. Então, voltando no nosso exemplo, se ele ofendeu ali várias pessoas, uma que ganha R$1.000, uma que ganha R$5.000, outra que ganha 10, outra que ganha 20, né? Isso pode ser utilizado, esse inciso pode ser utilizado para dizer que a pessoa que ganha o salário de R$20.000, ela teria uma compensação pecuniária por danos morais 20 vezes superior ao da vítima que ganha R$1.000. Né? E qual que é o problema? Depois nós vamos ver que tem um parágrafo aqui que é mais complicado do que o inciso até. Mas qual que é o problema? O problema é que nessa situação, né, nós não estamos discutindo patrimônio. Se eu bato no seu carro e o conserto fica em R$1.000 e eu te dou R$1.000, aí sim nós estamos discutindo patrimônio. Se o seu carro, né, o conserto fica em R$30.000, que é o seu carro, é um carro importado, um carro muito caro, sem dúvida nenhuma, né, os R$10.000 não são mais suficientes. Agora, dignidade da pessoa humana é um valor que não oscila de acordo com o patrimônio. Entretanto, em sentido contrário dessa noção de dignidade da pessoa humana, o que fez, né, o nosso legislador? Ele deu a entender aqui, depois nós vamos ver que isso não foi ato falho, que ele realmente entende assim, que a situação social e econômica do reclamante, do trabalhador, da vítima, também deve ser levada em consideração. Prosseguindo, gente, nós temos aqui um parágrafo primeiro, e ele diz assim: se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. E daí começa, logo no primeiro inciso, ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ou seja, vamos retornar ao nosso exemplo, né? O trabalhador que ganha R$1.000, se o juiz entender que o ato, né, foi de natureza leve, ele poderia dar até, no máximo, R$3.000. Mas o gerente que ganha R$20.000, se o juiz entender que aquilo foi uma brincadeira infeliz, mas ainda assim não é tão grave, feito outros atos, né, aí ele iria deferir até 3 vezes o salário de R$20.000. Isso faria, obviamente, né, uma modulação inconstitucional da dignidade da pessoa humana com base no salário. O dano moral ele não deve oscilar de acordo com o salário. Tá? Então, isso daqui é um critério absurdo, um critério errado, um critério que merece todas as críticas que vem recebendo. Tá? Eu passo agora para a leitura de uma frase da professora Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia Antunes Rocha, que ela disse a seguinte frase, que eu gostaria que ficasse na sua cabeça para o restante desse nosso breve bate-papo. Diz a ministra Carmen Lúcia: gente é tudo igual, mesmo tendo cada um a sua diferença. Gente não muda, muda o invólucro, o miolo igual. Gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas. Cada um vive a seu modo, lida com as agonias de um jeito único, só seu, mas o sofrimento é sofrido igual. A alegria sente-se igual. Então, com base nessa colocação da ministra Carmen Lúcia, que eu peguei ela aqui por todos, mas existem várias colocações nesse sentido, eu poderia construir o seguinte raciocínio. A Constituição, logo no seu inciso primeiro, ela fala da dignidade da pessoa humana. Ela fala também no artigo 5º, né, sobre os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, ligados àquilo que é inerente ao ser humano,
imagem, vida, integridade física, direito a corpo vivo, direito a corpo morto, né? Essas questões elas estão intimamente ligadas à dignidade da pessoa humana. E esses direitos eles não oscilam de acordo com o seu salário. Entretanto, contrariando essa lógica, o que nos diz o legislador nessa reforma? Ele nos diz que o valor a ser dado para uma pessoa que ganha salário alto é mais alto do que o valor a ser dado por quem ganha um salário baixo. No popular, né? A imagem, a honra de uma pessoa que tem salário alto, ela vale mais, né, de acordo com a lei, do que a de quem ganha um salário baixo, o que é, obviamente, um absurdo. Não é? Vamos prosseguir com mais alguns argumentos de reforço. E, antes de eu passar para o próximo argumento, eu gostaria de te lembrar que aqui na Escola Superior de Advocacia da OAB, né, nós temos um curso de pós-graduação presencial aqui na ESA, onde eu estou gravando essa breve exposição, e nós temos também um curso virtual, né, no qual você vai poder ter vários professores de direito do trabalho analisando cada um dos pontos do direito do trabalho, do processo de trabalho, direito coletivo, enfim, né? Nós gravamos aí várias aulas, um curso está realmente muito interessante, que eu acho que seria interessante se você procurasse na internet, se você nos desse aí o prazer de debater com a gente, né? Porque existem várias provas, existem vários exercícios, muita informação vai ser trocada, embora as aulas sejam online. Então, acho que fica aqui a minha dica, né? Procure, porque aqui o tempo é curto, é só realmente uma chamada sobre esse assunto, mas lá no curso você vai ter muita coisa bacana sobre isso. Ok? Vamos prosseguir. O direito do trabalho, ele é fundado no princípio da proteção. O direito do trabalho e o processo também, porque o processo guarda, né, uma certa relação com o direito material, né, que ele está ali regulamentando no caso concreto. Você pega, por exemplo, o princípio da proteção, né, ele tem as 3 vertentes, indúbio, pró-operário, coisas nesse sentido, e se você pegar também as normas de processo do trabalho, você vai conseguir ver ali, por exemplo, a consequência do não comparecimento na primeira audiência. Pelo menos enquanto a reforma não entrar em vigor, nós temos uma revelia, né, para a empresa reclamada e, no caso do reclamante, apenas o arquivamento, ou seja, a pena, né, ela é muito menos, né, bruta para o reclamante. E, com base nisso, gente, eu gostaria de lembrar, é óbvio, o direito do trabalho, ele parte da premissa de hipossuficiência e, com base nisso, ele protege a parte mais frágil nessa relação. Imagine, por exemplo, eu sou professor aqui da ESA, da OAB, né? Por mais que eu dê aula em vários outros lugares, eu adoro dar aula aqui, tanto que se eu não gostasse da aula aqui, eu não voltaria. Eu quero continuar dando aula aqui, né? E, de repente, né, você pensa, Eduardo Simões Neto contra a OAB, né? Quem que é o hipossuficiente? Não precisa nem falar sobre isso. Imagina que você trabalhe na Apple, na Coca-Cola, né? Imagina, gente, ainda que você seja uma pessoa rica e que seu empregador não seja uma multinacional, você não detém os meios de produção. Então, você é hipossuficiente. E é pacífico no direito do trabalho, né? Pacífico, que à medida em que você vai subindo na empresa, essa hipossuficiência ela se torna rarefeita. Vamos lá. Gente, aqui na ESA, eu tenho um porteiro, né, que está lá embaixo, ajudando, abre a portaria quando a gente chega com o carro, recepciona os alunos, e nós temos o professor Guilherme, né, que é o nosso diretor, né? Quando que você acha que foi a última vez que alguém gritou com o chefe, né? Quem que vai chegar aqui, vai lá no 4º andar, vai gritar com o professor Guilherme, né? Ele não precisa dessa proteção, porque ele é o chefe, a subordinação dele é muito menor do que a do porteiro, né? Então, pensando naquele exemplo, né, que eu dei, daquela, né, entrega daquela banana, quem você acha que normalmente é mais destratado, né, no ambiente de trabalho, né? Quem você acha que é mais ofendido? O gerente que ganha 20 mil ou o que ganha R$1.000? O porteiro, o trabalhador de chão de fábrica, né? Que são tarefas incrivelmente nobres, né? Todo mundo aqui já fez estágio, nós advogados, né? Quem que mais escuta alguém gritando no escritório? É o dono do escritório,
É o coordenador de área? Não, é o estagiário. Né? A corda arrebenta para o lado do mais fraco. Então, esse trabalhador que ganha um salário inferior, ele precisa de uma proteção maior. Tanto é assim que o artigo 62 fala o quê? Que quem ocupa altos cargos na empresa não tem direito a horas extras. Não é? Tem direito a repouso semanal, a férias, mas não às horas extras. Então, se você for numa agência bancária, aquele assistente do assistente do assistente, né, ele tem a jornada de 6 horas, ele tem direito a horas extras. Agora, e o gerente geral, que comanda aquela agência, que é a autoridade máxima da agência, que ganha uma gratificação de, muitas vezes, 50%, 60%, enfim, é superior a 40%. Esse gerente, né, ele não tem direito a horas extras. Então, essa norma da reforma trabalhista, ela inverte a lógica fundamental do direito do trabalho de proteger a parte hipossuficiente. Ela dá uma proteção muito maior para quem não precisa dessa proteção, né? Vamos falar mais um pouco também, gente, sobre a questão do surgimento do direito do trabalho. Porque vamos ignorar aquele período de trabalho escravo, vamos ignorar o Estado absolutista, mas vamos pensar nas revoluções burguesas. Surgiu um Estado liberal. O que era o Estado liberal? O Estado liberal era aquele no qual realmente, né, o Estado era mínimo, absenteísta, não deveria intervir nas relações entre particulares, e o resultado todo mundo sabe, né? Jornadas de trabalho de, né, 20 horas por dia, né, realmente salários baixíssimos, expectativa de vida incrivelmente baixa, e diversos fatores fizeram com que esse liberalismo clássico realmente sumisse do mapa, né? Hoje não tem um Estado liberal naquele conceito de Estado liberal clássico, né, que permite que a gente negocie livremente as nossas relações, né? Surgiu até mesmo no direito civil, né, que tinha o pacta sunt servanda, quer dizer, o contrato é lei entre as partes. Isso foi superado, né, e surgiu o rebus sic stantibus, quer dizer, o próprio Estado falou, opa, não é tão simples assim. Né? E nós sabemos, veio o Estado Social, direito do trabalho, aí, né? O Estado intervencionista, o Estado passa a intervir nas relações entre os particulares, e o Estado entra no meio das relações, por exemplo, né? A secretária do escritório, metade do contrato dela, quem escreveu foi o Estado. Né? As férias dela são de 30 dias. Né? Onde que está isso? Não está no contrato dela, está na lei. Né? Eu gostaria de dar férias de 60 dias para ela, não posso. Né? 13º salário, está na lei. FGTS, está tudo na lei. Então, o Estado intervencionista, ele delimita, né, a forma como nós podemos contratar. Né? Tem um autor uruguaio que chama Eduardo Couturi, que ele fala isso sobre o juiz, mas se aplica também às partes num contrato de trabalho. Ele fala que o juiz é um prisioneiro em uma cela, na qual ele pode andar 2 metros para um lado, 2 metros para o outro, 1 metro para frente, meio metro para trás. Né? Ele tem alguma liberdade, mas essa liberdade está cerceada. Né? Da mesma forma, no contrato de trabalho, eu tenho alguma liberdade. Eu posso dar salário de 1.000, de 2.000, de 3.000, mas eu não posso dar menos do que o salário mínimo. Né? Só que nós sabemos também que esse Estado social, né, ele foi razoavelmente, né, bem sucedido em comparação com o Estado liberal, no qual realmente as violências, né, o homem era o lobo do homem, né, as violências eram muito grandes, mas nós sabemos que os horrores da Segunda Guerra Mundial fizeram com que nós revolucionássemos, mutacionássemos esse pensamento, surgisse uma nova forma de Estado que se chama Estado Democrático de Direito. O Estado liberal não intervém, né, vocês que se entendam porque vocês são iguais, igualdade formal. O Estado social, ele é um pouco diferente, ele fala, olha, tem a igualdade, tem a liberdade, mas essa liberdade, no Estado liberal, nós temos uma liberdade ampla e uma igualdade formal. Vocês são iguais, vocês que negociem. No Estado social, eu tenho uma liberdade mais restrita e eu tenho uma igualdade substancial, também chamada de igualdade material, que ela fala o seguinte, as pessoas são iguais, mas, ocasionalmente, elas estão em situação de desigualdade e eu preciso observar isso para tratar de forma melhor, protetiva, aquele que está em situação de desigualdade. Né? Isso é muito comum, por exemplo, no direito do consumidor.
né? E já que eu disse do direito do consumidor aqui, qual que você acha que precisa de mais proteção, né? O trabalhador ou o consumidor? Imagine, por exemplo, eu sou cliente da operadora de telefonia A. Imagine que eu estou na loja da empresa A e alguém grita comigo, fala alguma bobagem. Gente, o que eu faço? Fui mal atendido, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um shopping que parece que todas as lojas de telefonia estão ali na mesma, né? No mesmo setor do shopping, estão no mesmo piso, uma em frente à outra. Eu ando 5 metros, vou para outra empresa de telefonia e falo, vim aqui fazer a portabilidade. Nunca mais entro na loja daquela empresa. Eles não vão mais ver o meu direito. Será que, como empregado, eu posso fazer isso, né? Imagine a pessoa que tem um emprego, que é a regra, né? O professor que tem mais, né? Mas imagine que, por exemplo, a pessoa tem um emprego no qual ela trabalha e, de repente, ela escuta um grito, ela é destratada, ela recebe alguma alteração contratual lesiva, né? O que acontece, gente? Recebe a notícia de que vai ter uma alteração contratual lesiva. Essa pessoa ela tem que colocar na balança, né? Ou eu luto pelos meus direitos, né? Ou então estou em maus lençóis. Até porque vamos combinar que você pode ingressar em juízo durante a vigência do seu contrato de trabalho. Mas o que vai acontecer, né? Provavelmente você vai ter dificuldades aí de manter esse emprego. Ok? Gente, o Estado Democrático de Direito, então, ele surgiu com uma terceira dimensão de direitos fundamentais. Nós temos a liberdade no Estado liberal, que, lembrando, ele falava em uma igualdade, mas igualdade meramente formal, né? Trabalhador e empresa gigantesca, vocês são iguais, vocês que negociem o salário que vocês quiserem. O Estado Social já passou, né, falou, existe uma liberdade, mas essa liberdade possui algumas restrições, porque é um paradoxo, a liberdade ampla demais, ela impede que exista qualquer liberdade. Né? Então, é necessário que nós tenhamos alguns freios nessa liberdade, não podemos ter um capitalismo sem peias. Então, o Estado é intervencionista, essa liberdade ela é restrita e o princípio da igualdade passa a ser da igualdade formal. Tem um voto do ministro José Roberto Freire Pimenta, que é um ministro do TST inteligentíssimo, né? Recomendo que vocês leiam todos os votos dele, né? E que ele fala que o princípio da igualdade deveria se chamar princípio igualizador, porque não há verdadeira igualdade. O princípio está tentando promover essa igualdade. Por exemplo, ele me traz um salário mínimo, ele me traz férias de, no mínimo, 30 dias, ele me traz horas extras com adicional de, no mínimo, 50%. Mas, se nós nos organizarmos em um sindicato e conseguirmos arrancar do sindicato, né, patronal horas extras com adicional de 100%, o direito do trabalho apoia isso. Né? Obviamente, se as horas extras forem inferiores a 50%, se as férias forem inferiores a 30 dias, se o salário for inferior ao salário mínimo, isso daí não terá validade. Então, o Estado intervindo para proteger. E, finalmente, depois dos horrores do nazismo, o Estado Democrático de Direito, que é um Estado que fala o quê? Valorização da dignidade da pessoa humana. Pois bem, a Constituição de 88, ela começa falando que nós somos um Estado democrático de direito. O ministro Maurício Godinho Delgado, no livro Estado Social, o Estado Social no século XXI, ele fala que, parabéns para o Constituinte, né? Entre os 3 modelos de Estado, ele mirou no mais interessante deles, né? O Estado liberal, realmente, né? Ainda mais no Brasil, onde nós ainda temos trabalho em condições análogas a de escravo, né? 2017, de repente chega um fiscal, apura trabalho em condições análogas a de escravo, multa o fazendeiro em Unai, o que o fazendeiro faz? Né? Mata o fiscal do trabalho. Você acha que num país assim você pode ter um Estado liberal? Você pode ter uma liberdade para que o empresário negocie livremente com o empregador? É óbvio que nós precisamos de alguns limites. Tranquilo? O Estado liberal, então, não seria uma boa opção. O Estado social, ele é um bom Estado, né? Ele é um Estado intervencionista, ele tem prestações positivas, ele não é um Estado absenteísta, nós temos direitos positivos, direitos fundamentais, obrigações positivas do Estado, mas ele tem uma vertente mais sofisticada que é o Estado democrático de direito. Qual que é o problema, gente? O problema é muito simples, né? A Constituição mirou corretamente no Estado democrático de direito, mas leia o artigo 6º, que
que traz todos aqueles direitos sociais, educação, saúde, transporte, direito ao trabalho, nós ainda não conseguimos implementar aqueles direitos. Então, a Constituição ela direciona o Estado para um Estado democrático de direito. Ela nos dá o norte que nós devemos seguir, que é um norte que protege a dignidade da pessoa humana por meio de um Estado democrático de direito, protege uma dignidade que não oscila de acordo com o salário. Vem a reforma e faz justamente o contrário. Com base nisso, nós podemos dizer, inclusive, que essa norma, né, provavelmente terá, né, mas deve ser objeto aí de muitas análises sobre a sua constitucionalidade. Provavelmente, né, será analisado alguma coisa nesse sentido. O que mais? O caput do artigo 7º fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que busquem melhorar as suas condições, né, de trabalho, todos aqueles incisos. Então, aquele rol exemplificativo, vem a reforma trabalhista e, novamente, caminha em sentido oposto ao reclamado pela Constituição. Então, nós temos aí diversos problemas nessa reforma trabalhista. Tranquilo? Finalmente, eu queria dizer que a questão do dano moral ela tem um problema terrível, porque as pessoas falam muito no Brasil em indústria do dano moral. Quem nunca ouviu essa expressão? Indústria do dano moral, né? Eu advogava para uma grande empresa de telefonia aqui e nós recebemos uma petição na qual a pessoa comprou um celular na marca BlackBerry, Black em inglês é preto, né? E ingressou em juízo reclamando indenização por danos morais porque recebeu um celular preto, né? E não gosta de celular preto. Né? Aconteceu no juizado, outra história real, né? A pessoa pediu pizza de frango, veio pizza de calabresa, e daí a pessoa ingressou em juízo pedindo indenização por danos morais em função de terem errado o sabor da pizza. Então, gente, sim, eu não posso negar, né? Há um equívoco de várias pessoas na hora de formular pedidos de indenização. Mas a gente tem que tomar um cuidado tremendo, porque para esses casos abusivos existe uma figura muito antiga no direito brasileiro que resolve isso, que se chama o quê? Litigância de má-fé. Né? Litigância de má-fé. No tocante à indústria dos danos morais, eu queria te contar uma história rapidinho. Aconteceu aqui em Belo Horizonte. A pessoa chegava, uma empresa gigantesca. A pessoa chegava do almoço, passava o crachá e não conseguia entrar na empresa. Né? Aí o porteiro falava para a pessoa, falava, olha, vários crachás estão com esse problema, nós estamos falando que todo crachá que está dando esse problema é para você ir para o auditório. E a pessoa ia para o auditório achando que ia pegar um crachá novo, alguma coisa nesse sentido. Quando ela chegava no escritório, né, um dos diretores testava o microfone, som, bom dia, tudo bem, como é que foram de almoço, boa tarde e tal. Se você está nesse auditório, você está sendo dispensado. Né? Todos vocês estão demitidos, né? Vão com Deus e já pode ir direto para casa, porque os seus objetos estão sendo empacotados nesse momento. E daí abriram todas as gavetas de todos os funcionários, pegaram todos os documentos, quer dizer, você não podia imprimir um e-mail, né, que você, às vezes, tinha enviado, até mesmo para comprovar que você fez uma hora extra, né, um e-mail que você mandou 10 horas. Não, está todo mundo sendo mandado embora. O que acontece, gente? Então, tem um problema muito grande que se fala em indústria de dano moral para designar isso que ocorre nos tribunais, que são as pessoas pleiteando danos morais, indenização por danos morais, né, pleiteando uma reparação pecuniária, uma compensação pecuniária, melhor dizendo, né, não tem como reparar aquilo, mas você compensa com dinheiro. A pessoa pleiteia uma compensação pecuniária, tá, por um dano sofrido, por uma violação a um direito da personalidade. Você fala, olha, você não diminuiu, vamos pensar num caso real de dano moral. Né? A pessoa, por exemplo, ela é ofendida duramente durante uma reunião com clientes, na frente dos estagiários, né? Xingamentos, enfim, palavras muito baixas, tom de voz muito alto, aquela coisa. Né? Nesse tipo de situação, você não diminuiu o patrimônio da pessoa, você não diminuiu o que ela tem.
Você tentou diminuir quem ela é. Você falou que ela é burra, você falou que ela é incompetente, aos berros, né? E esse tipo de desgaste, de dano, de humilhação, não oscila de acordo com o patrimônio da pessoa, não oscila de acordo com a condição social, não oscila de acordo com o salário. Cito por todos, né, aqui a ministra Carmen Lúcia. Então, com isso, gente, a gente precisa pensar se a indústria do dano moral ela também não está, né, enraizada nas nossas empresas. Se nós não temos, e no Brasil me parece óbvio que nós temos, uma indústria de desrespeito contra o ser humano, uma indústria de desrespeito contra o trabalhador. E o que ocorre, muitas vezes, nos tribunais, onde há muitos processos de danos morais, é uma resposta automática, uma resposta natural dessa falta de respeito. Se eu sou diariamente desrespeitado, eu tenho uma tendência de ingressar em juízo pedindo uma resposta a esse desrespeito. Não é? Ah, mas tem abusos. Litigância de má-fé neles. Tá? Então, a reforma ela é inconstitucional por vários motivos. Essas normas que estão postas aqui são normas completamente equivocadas, né? E eu acho que nós vamos ver aí muitos debates nesse sentido. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Meu nome é Eduardo Simões Neto e gostaria de repetir o convite para que você procurasse no nosso site a nossa pós-graduação virtual. É uma aposta realmente muito bacana, muitos professores aí que investiram muito tempo fazendo bons materiais, atualizando essa questão aí da reforma trabalhista, e acho que você vai gostar muito. Ok? Um abraço.